Então, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Hora da Ciência. Hoje nós temos a participação da Diana Schwenger, ai meu Deus do céu, Schwenger. Então, ela vai falar melhor do que eu, com certeza. A Diana é bióloga, né, formada lá pela Universidade La Salle, em Canoas. Deixa eu só ter uns permitir para dar aqui. Bióloga, especialista em psicopedagogia clínica e institucional, também pela Universidade La Salle. É mestre em saúde e desenvolvimento humano. É graduada em sociologia e licenciatura. Graduanda em licenciatura em sociologia, né? Acho que é isso. E é doutora em... Esse doutorado eu achei espetacular, Diana. Memória Social e Bens Culturais, né, também pela Universidade La Salle. Fiquei empolgado com isso, viu? Diana é cofundadora da Apoena, socioambiental, e aí ela vai explicar o que é a Apoena depois para nós, né? Acho que é bem interessante. Participa do grupo de pesquisa Tecido, e ela também vai explicar para nós o que é, não vou dar a deixa, né? E é auditora certificada pelo Instituto Lixo Zero Brasil. Então, Diana, seja bem-vinda à Hora da Ciência da UNUESC. A casa é tua. Obrigada. Deixa eles compartilhar aqui. Eu vou, acho que, compartilhando a minha apresentação. Sim. E vou dar boa noite, então, a todas e todos. Bem-vindos, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por vocês construírem também, acho que parabenizar vocês por esse espaço, né, de fazer a Hora da Ciência, de trazer pessoas de áreas, eu não sei se vêm pessoas só da biologia ou das áreas ambientais, mas eu com certeza sou uma bióloga, que eu sempre brinco, bióloga de gente, então é uma bióloga um pouquinho mais fora do comum. E eu tô olhando para baixo porque eu enxergo vocês todos aqui, e aqui é o celular onde eu tô, então às vezes eu vou olhar para cá para a apresentação e para vocês. Mas eu agradeço imensamente o convite, agradeço também as pessoas que nos conhecem, aceitaram estar aqui, a Tânia, a Fê, a Kellen e algumas pessoas que eu não vejo aqui, mas acho que a Lu também está aqui, que eu estou vendo. Obrigada, porque são pessoas que já acompanham o nosso trabalho, de alguma forma a gente já trabalhou junto em algum momento e aceitaram o convite para ouvir mais uma vez a história, a memória da Apoena Socioambiental e um pouco também da minha trajetória. Então, eu fiz uma pequena apresentação, assim, bem baseada também no portfólio da Apoena. E também, assim, sobre a trajetória de trabalho mesmo, e acho que para ficar mais fácil, assim, seguindo uma ordem, que a gente tem um tempo limitado, né? E aí, para poder compartilhar com vocês essa trajetória de trabalho, enfim, de pesquisa. Acho que todo mundo enxerga, né? Também, deixa eu tirar aqui. Sim. Isso, então tá. Então eu vou começar. Bom, a gente preparou, assim, só uma linha do tempo, mas o professor já me apresentou, assim, mas só para a gente entender, eu acho que é bem importante, assim, quando a gente pensa num negócio, né, numa empresa de impacto socioambiental, então, né, como está ali compartilhando experiências de empreendedorismo na área socioambiental, acho que nem todo mundo, assim, monta uma empresa para fazer impacto na área socioambiental. Então, eu acho que nós três, né, porque somos três fundadoras, temos uma trajetória que nos levou a construir, a pensar numa empresa para prestar serviços, para pensar no mundo melhor, enfim. Então, como hoje é para um curso de ciências biológicas, assim, então eu tentei apresentar para vocês o quão diversa que é a minha formação e também para que vocês, a partir desse momento, também possam pensar em que área que vocês podem se colocar. E às vezes as ciências biológicas elas são muito duras, né? Então elas são muito específicas. Ela é muito específica, né? Então, para mostrar para vocês o quanto amplo que é o currículo e o quanto a gente pode escolher dentro das ciências biológicas diversas áreas, mas que eu acho que o mais importante é pensar num trabalho e numa formação que faça sentido para nós, né, enquanto seres humanos, enfim, mas também para a sociedade.
Então, por isso que eu quero explicar para vocês em que momento que eu decidi, então, sair de uma carreira, então, de professora, porque eu fiz Ciências Biológicas licenciatura, e decidi, então, ser empresária, né? Então, ter uma empresa, prestar serviços de uma outra maneira. Então, só para explicar para vocês a minha formação, eu não vou falar nos primórdios, né? Mas, então, não sei se existe ainda, se já está extinto, né? Eu sou um pouco mais velha, então, eu tenho 35 anos. Então, quando eu fiz o ensino médio, né? Na época, eu fiz o curso normal, que era o extinto magistério. Hoje ele serve somente para trabalhar em educação infantil, mas na época nós fazíamos o curso normal, iniciávamos a carreira nos anos iniciais, né? Então eu conseguia ser professora nos anos iniciais, que hoje a pedagogia, então, faz esse papel. Então eu iniciei minha trajetória em 2005 e logo em seguida passei um concurso em 2 cidades aqui próximo de Porto Alegre, na região metropolitana, que é Esteio e Sapucaia, e comecei então a dar aulas de educação ambiental na época, porque eu já vinha de uma caminhada de educação ambiental durante a minha, digamos que, formação assim, inicial. Eu trabalhei em ONG, enfim, eu tinha uma vontade de trabalhar educação ambiental. E eu decidi então fazer ciências biológicas, porque eu queria fazer algum curso que fizesse sentido na minha vida, que de alguma maneira pudesse ajudar então a comunidade onde eu morava, e que é o bairro Feitoria, em São Leopoldo, e impactar aquela comunidade que é uma região ribeirinha, próxima do Rio dos Sinos, e tinham várias famílias que moravam na região ribeirinha. Então, fiz ciências biológicas, fiz toda a minha formação, assim, meu TCC em cima de impacto na área de educação ambiental. E, em seguida, saí das ciências biológicas e fiz uma especialização em educação ambiental pela UFPEL. E aí, concluindo essa minha educação, essa minha especialização, nas ciências biológicas, na Universidade de La Salle, nós ganhávamos um prêmio de destaque acadêmico, dependendo das notas que nós tínhamos, né? Então, eu ganhei como destaque de melhor aluna da turma, então a gente poderia escolher uma especialização gratuita, né? É uma universidade privada, enfim. Então, na época, nunca abria nada na área ambiental, então era sempre na área de educação, na área de administração. E eu fiquei muito frustrada, assim, era o meu último ano, tinha que usar o meu vale especialização. E como eu dava aula para os anos iniciais, né, pela minha formação e pelo meu concurso, e eu já estava iniciando a alfabetização, porque a educação ambiental saiu do currículo das 2 cidades, de Esteio e Sapucaia, parou de existir, eu tive que assumir uma turma. Então eu pensei, poxa, eu vou estudar alguma coisa para trabalhar as dificuldades de aprendizagem dos meus alunos. Então eu iniciei a psicopedagogia, que é um curso de especialização, na área clínica e na área institucional. Na clínica para atuar em atendimentos clínicos e na área institucional para atuar em escolas, empresas, enfim. Mas durante o processo da psicopedagogia, eu digo que foi o curso que transformou assim a minha vida e o meu olhar em relação tanto à educação quanto ao trabalho nas instituições. Eu fiquei um pouco frustrada porque eu tentava fazer educação ambiental e não conseguia nas escolas. Então eu decidi que a minha especialização teria que servir para alguma coisa que eu voltasse a ter alegria e prazer em realizar as minhas atividades, tentando retomar as atividades de educação ambiental. E eu fiz, então, as ciências biológicas, a especialização na Universidade de La Salle, e chegando para conversar com a minha orientadora na época, né, da pós-graduação, e ela me sugeriu que eu fizesse uma conversa com a incubadora de empreendimentos solidários, em 2013, onde eu conheci o trabalho, então, dessa incubadora, e várias universidades aqui da região tinham incubadoras tecnossociais ou sociais, e eu iniciei o meu estágio obrigatório numa cooperativa de catadores e catadoras aqui da região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Canoas, no bairro Matias Velho. Então, eu iniciei na Copcamate, num estágio, enfim, obrigatório, com educação ambiental voltada para as dificuldades de aprendizagem dos catadores, né? O que eles tinham de dificuldade, que eles precisavam entender melhor o trabalho deles para poder explicar para as pessoas. Então, eu montei um projeto que durou 5 meses. Ao final do projeto, a universidade gostou do meu trabalho e me convidou para trabalhar, né, na incubadora. E assumi um projeto, que até então era pelo FIES e depois, então, pelo CNPq. E eu era concursada, então eu comecei a colocar na balança aquilo que me dava prazer com aquilo que pagava as minhas contas, mas chegou um momento que eu era muito gritante, assim, a alegria de estar nas cooperativas, eu trabalho com educação ambiental, então eu me exonerei dos meus 2 concursos e assumi a bolsa, então, técnica para trabalhar nesse projeto do CNPq, uma incubadora de empreendimentos solidários, trabalhando a economia solidária em cooperativas de catadores, mas assim, voltado para educação ambiental, enfim. E foi o momento que eu virei a chave.
E foi muito importante, acho que essa minha trajetória interdisciplinar, porque eu conseguia trabalhar nas cooperativas de uma maneira bem socioambiental. E a partir daí conheci esse mundo da reciclagem, da gestão de resíduos sólidos, da economia solidária, da autogestão, e comecei a pesquisar sobre isso. E fui convidada, então, né, a fazer um mestrado em saúde e desenvolvimento humano, também na Universidade de La Salle. Eu fiquei 15 anos na Universidade de La Salle, tá, gente? Quase debutei lá. Então, eu fui convidada a fazer, recebi uma bolsa técnica, então, também pela incubadora de empreendimentos solidários, onde eu conseguia fazer um mestrado que é profissional, né, em saúde e desenvolvimento humano, e também seguindo as atividades na incubadora. Eu trabalhei, então, né, minha pesquisa, minha dissertação foi qualidade de vida e perfil socioeconômico de catadores aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Trabalhei com 4 cooperativas, de Canoa, Esteio, São Leopoldo e Novo Hamburgo. E, ao final, como era um mestrado profissional, eu deveria construir um produto. Então, nós construímos um livro a partir de imagens, fotografias, onde eles puderam contar um pouco da história de cada cooperativa, onde a gente pode construir, enfim, mostrar para as pessoas o quanto que era prazeroso o trabalho para eles, né? Pelo contrário, que muitas pessoas achavam que eles não tinham qualidade de vida. Então, eles mostraram totalmente o contrário nos resultados, então, desse questionário da dissertação. Bom, durante todo o processo da incubadora de trabalho, eu conheci algumas mulheres, né, enfim, e algumas pessoas de outras incubadoras sociais. E em 2015, nós percebendo que os financiamentos, então, do governo federal, o CNPq, em relação à pesquisa, estavam acabando, nós começamos a pensar, assim, de que maneira que essas cooperativas iriam ficar quando todos esses projetos terminassem, já que a universidade fazia um papel de prestação de serviço técnico, né, de assessoria nessas cooperativas. Então, nós começamos a formar a Apoena Socioambiental. Isso surgiu justamente para esse desejo de seguir o trabalho de assessoria e consultoria nas cooperativas, então, de catadores e catadoras aqui da região metropolitana. Tanto na parte técnica, quanto na parte ainda de formação e treinamentos. Então, a Apoena começou a se formar, né? A gente chamava que era o grupo, era GT Ação, né? Então, a gente começou a fazer um grupo de mulheres, no início nós éramos 8 mulheres, e digamos que a seleção natural foi acontecendo até ficarmos 3 mulheres. E aí formar, então, a empresa. A empresa, oficialmente, digamos assim, ela existe desde 2018. Antes nós éramos MEIs, era um arquipélago de MEIs, e então nós formamos ela oficialmente, então, em 2018. Bom, seguindo o processo, então, né, em 2016 eu inicio início de 2016, o meu doutorado, então, em Memória Social e Bens Culturais. O professor ficou bem interessado. Bom, eu fui para Memória Social e Bens Culturais porque a Unila Salle já tinha essa experiência de trabalho no técnico social com cooperativas de catadores. E eu queria seguir, digamos, aquilo que eu não consegui dar conta na dissertação. Então, eu comecei um trabalho, então, de pesquisa, pensando, assim, um pouco sobre onde foi que surgiu o profissional catador, né, em que momento que ele surge, por que esse estigma do trabalho dele ainda é tão existente, assim, né, o que as pessoas têm de dificuldade em entender que o trabalho deles é importante, por que eles são, por exemplo, né, digamos um dado, né, específico, né, no Brasil, cerca de 3% dos resíduos sólidos são reciclados, e desses 3%, 90% são realizados por catadores e catadoras. Então, eles fazem 90% da reciclagem no Brasil, e eles ainda são os que menos recebem, eles recebem 25% do valor nessa cadeia, que é a exploratória. Então, eu fui pesquisar a questão da memória, né, dos resíduos e sobre a memória dessa invisibilidade de catadores e catadoras. Então, esse foi, digamos que, a construção da minha tese, que foi voltada, então, para ciências sociais, e aí, em 2018, eu me aventurei e fui fazer uma graduação em ciências sociais, que eu estou fazendo até hoje. Bom, só para explicar o porquê que a Apoena nasceu, e, enfim, né, eu sempre brinco que eu sou uma bióloga um pouco fajuta, porque eu não tenho alguns entendimentos em relação a coisas muito específicas, mas eu brinco que sou uma bióloga de gente, porque eu trabalhei desde sempre com educação ambiental, e desde sempre nesses processos, assim, digamos que de educação e de como as pessoas se relacionam, então, né, com o meio ambiente, com a sustentabilidade, e hoje com a gestão de resíduos, e como elas podem melhorar esse processo, de que maneira que a gente pode criar metodologias, serviços, enfim, onde empresas e pessoas podem se relacionar mais, então, com o ambiente de uma maneira menos predatória, menos, enfim, exploratória.
E aí surge, então, a Apoena Socioambiental, falando dessa minha trajetória, né? E a Apoena Socioambiental, ela nasce em Manaus. Uma das sócias, a Joyce, que hoje está de aniversário, ela é manauara. Então, a Apoena vem com ela, é um nome indígena, né? Então, Tupi-Guarani, que significa aquele que enxerga ao longe. E muitas pessoas chamam a gente de Apoema, né? Então, não sei, a gente brinca que acho que hoje a gente vai ter que mudar o nome, ou o Maia de meio ambiente, a gente não sabe. Mas as pessoas chamam a gente de Apoema. Mas é a Apoena socioambiental porque vem, então, desse resgate que a Joyce traz de Manaus. A Joyce veio para trabalhar com gestão de resíduos aqui no Rio Grande do Sul e acabou, então, fazendo uma especialização em gestão ambiental e ficou por aqui, né? E aí, para explicar para vocês o que é a Apoena, né? Então, nós juntamos algumas ideias, pessoas, e construímos uma empresa de impacto e inovação nessa área socioambiental. E a gente brinca que o nosso entusiasmo é justamente gerar impacto positivo nos serviços, mas também que a gente crie pontes, engaje, a gente gere indicadores e principalmente que a gente, a partir disso, construa, né, e enxergue resultados que transformem tanto a empresa ou a pessoa que nos contata, quanto a vida da comunidade onde essa empresa, enfim, está inserida, né? Então, a gente trabalha justamente hoje, então, com consultoria, assessoria e treinamentos em 2 pilares, e que se chama, então, Lixo Zero e Ciência com Afeto. E aí, para explicar tudo isso que eu disse para vocês, durante muitos anos a gente também não sabia dizer o que a gente fazia. Porque, como ela surgiu de uma assessoria que era dentro de universidade, que era pago pelo governo federal, dentro de um projeto de pesquisa do CNPq ou do FIES, enfim. Então, sempre tinha um financiamento onde nós íamos nas cooperativas com um projeto pronto pela universidade, e isso muitas vezes dava um problema muito sério, porque as cooperativas não queriam aquilo que às vezes o projeto era aprovado. Porque muitos professores, até outros grupos, enfim, que escreviam o projeto, nunca tinham visitado um galpão de reciclagem. Então, às vezes, os projetos vinham prontos e a gente tinha que executar. Depois, com o tempo, e isso também a gente foi percebendo, principalmente com a nossa relação com eles, é que eles queriam projetos e serviços que de fato fizessem sentido. Então, isso também a gente começou a construir com eles, e a Apoena também foi se transformando, então, nesses 5 anos, quase 5 anos, digamos que de caminhada. Então, hoje a gente consegue explicar que ela existe 2 pilares, um que é lixo zero e um é que ciência com afeto, mas a gente também teve um tempo de maturação, de aprender a ser empreendedoras e empresárias, porque tanto, então, na minha formação enquanto bióloga, quanto na formação da Kelly, né, que é socióloga, e da Joyce, que era comunicadora e depois fez gestão ambiental. Então, nós não tivemos nenhum tipo de disciplina específica sobre empreendedorismo e sobre como fazer empresa, como fazer uma administração. Nós viemos, então, de um outro processo administrativo que nós aprendemos junto com a economia solidária, que é dentro do cooperativismo, dos processos de autogestão, e nós nos autodenominamos como uma empresa autogestionária. E o que seria isso, né? A autogestão, ela está dentro dos preceitos da economia solidária e do cooperativismo, onde todas nós 3 sócias, nós administramos essa empresa de maneira igual, assim, com cargos iguais, onde a gente divide as tarefas e as pessoas que colaboram com o nosso trabalho, que nós incluímos dependendo do serviço, enfim, nós também trazemos ela para, digamos que, compartilhar junto todas as etapas, inclusive abrir planilhas, quando a gente faz algum projeto, a gente contrata catadores, a gente abre a planilha, constrói o projeto com eles, então a gente inclui as pessoas para trabalhar de uma maneira horizontal. Então essa é a ideia da autogestão, todas nós trabalhamos juntas, e a gente brinca que cada uma sabe o que faz todos os dias, ninguém precisa mandar em ninguém. Então, é uma coisa, veio de um processo orgânico que a gente também foi construindo, mas que isso também é resquício de toda a nossa trajetória dentro da incubadora social, né? Onde a gente aprendeu a trabalhar, assim, de maneira autogestionária. Bom, explicando assim, então dizer que nós somos 3 fundadoras hoje, oficialmente, né? Então, então, que sou bióloga, enfim, fiz toda a minha apresentação. A Joyce, que é gestora ambiental, então, aqui ela formou pela Unicinos e ela é mestre em Ciências Sociais. Ai, só um minutinho que eu tenho que colocar aqui. Que alguém tentou acessar uma conta que entrou na página. A Joyce, então, fez um mestrado em Ciências Sociais e hoje ela faz doutorado em Engenharia Civil com ênfase em resíduos sólidos na Unicinos, mas ela veio, então, da comunicação social lá de Manaus, né? Kelly, então, que é socióloga, especialista em gestão pública e tem um mestrado em ciências sociais. Bom, esse é o grupo, digamos, que a gente chama de núcleo duro, né? Aquelas 3 pessoas, digamos, são sócias, assumem todos os pepinos da empresa, assinam os contratos, mexem nas contas. Digamos que o serviço ruim só vai nós 3.
Quando nós temos alguns projetos maiores de prestação de serviço, nós temos um grupo de colaboradoras e colaboradores, a gente faz um banco, né, de colaboradores, e a gente chama essas pessoas de diversas áreas que trabalham com a gente de maneira específica. Além disso, né, da nossa formação, nós somos embaixadoras do Lixo Zero, nós temos uma formação, né, então, pelo Instituto Lixo Zero Brasil, e também somos pesquisadoras do INESC Brasil. Opa, passei do lado errado. Bom, o que a gente faz no apoio na socioambiental, já que nós somos 3 pessoas de várias áreas diferentes, de que de alguma maneira a gente tentou pegar todas as nossas expertises e construir produtos e serviços, né? Enfim. Então, hoje, apoio na socioambiental, a partir dessa experiência acadêmica, e isso é muito importante, né? Todas nós, as pessoas perceberam assim, a gente então fez um mestrado, fez um doutorado, estudou alguma coisa, e a gente faz uma ênfase em algum assunto e a gente tenta levar essa experiência acadêmica, esse privilégio que a gente teve de fazer uma universidade, de fazer uma formação, e a gente sempre destaca isso dentro das nossas ações, vocês vão ver projetos depois, né? Todas nós viemos de bairros de periferia, então fazendo formações do jeito que dava e trabalhando. Então a gente entende que de alguma maneira é um privilégio e de alguma maneira a gente tem que devolver isso para a sociedade. Então, a partir dessa experiência acadêmica, a gente tenta fazer uma ponte, a gente sempre fala, né, de unir essa teoria e essa prática, atuando então nesses 2 pilares, que seria então o Lixo Zero e o Ciência com Afeto, e já faz uns 3 anos que a gente alinha muito o nosso trabalho aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS da ONU. E aí vou explicar um pouquinho melhor o que seriam esses eixos, né, então, o Lixo Zero. Bom, o Lixo Zero a gente começou a usar esse conceito porque nós fizemos a formação e acompanhando as cooperativas pela nossa experiência, então, com as cooperativas de triagem, as pessoas ainda não sabem separar os resíduos sólidos. Então, a gente usa esse conceito, que ele é um conceito muito didático. E o que seria o conceito Lixo Zero? É a gente desviar o máximo possível de materiais para aterro sanitário, ou seja, né, dividir principalmente as nossas lixeiras de casa em 3 tipos, né, os orgânicos, os recicláveis, que a gente consegue dar conta, então os orgânicos a gente consegue compostar, os recicláveis a gente consegue encaminhar para cooperativas, né, de catadores, ou enfim, dependendo da prefeitura, né, a cidade com uma empresa ou privada que faça a gestão de resíduos, e o único resíduo que deveria ir para aterro sanitário seria, então, aqueles 10%, que seriam os rejeitos. E o que seriam os rejeitos, a gente chama, né, com as crianças principalmente? É o lixinho do banheiro, papel higiênico, enfim, e os restos de comida temperada que muitas vezes a gente não consegue colocar na composteira, ou ossos e restos de carne. Se a gente tem uma composteira de chão, né, a gente consegue até colocar os alimentos temperados. Então, esse é o conceito Lixo Zero, é fazer a gestão de resíduo de uma maneira mais eficiente, onde a gente impacte menos o ambiente e, principalmente, a gente aumente a vida útil de aterros sanitários. Então, a partir dessa nossa visão de trabalho em cooperativas, a gente viu quanto que era importante melhorar essa conversa, esse diálogo, e na hora de fazer assessorias e pensar em serviços que a gente pudesse simplificar isso e quase que, então, voltando à minha psicopedagogia, tentar entender de que maneira que as pessoas aprendem, de que maneira que as pessoas podem melhorar esse processo, então, né, que a gente brinca hoje, né, uma mudança de mindset, né, de pegar alguma coisa que elas estão há muito tempo fazendo igual, e de que maneira que a gente pode tentar fazer alguma prestação de serviço que elas mudem esse hábito, né, que às vezes, enfim, a gente não faz tanto tempo e não presta atenção. E não somente na gestão de resíduos. E aí, quando a gente fala de lixo zero, a gente está falando de resíduo, mas isso é anterior, é uma cadeia anterior. Então, a gente fala sobre a questão de produção, né, de extração, então, de matéria-prima, de produção desses materiais, a questão do consumo, aí a questão do uso, né, de responsabilidade compartilhada, aí sim a questão de encaminhamento ou descarte. Então, na verdade, é uma cadeia, e a gente sempre fala, quando a gente trabalha com lixo zero, a gente está falando de alimentação, sim, porque a gente está pensando em compostagem. Então, para a gente alimentar as minhocas, que a gente fala, né, as minhocas bruxas alquimistas, a gente precisa comer melhor. Então, a gente precisa comer melhor para poder ter alimento para as minhocas, principalmente nas escolas, quando a gente trabalha com as crianças. Então, para a gente pensar a questão ser lixo zero, a gente começa a repensar o nosso consumo. Será que a gente precisa mesmo comprar alguns materiais? Será que eu preciso mesmo pegar um monte de sacolinha plástica no mercado? Enfim, então a gente começa a repensar vários processos. E, bom, o nosso pilar principal teórico é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde a gente também usa como base para os nossos serviços e para as nossas consultorias. E aí, só para explicar rapidinho, né, a gente trabalha, então, em várias atividades dentro do lixo zero, que é a gestão de resíduos mesmo, né, a gestão lixo zero.
A gente trabalha com assessoria e consultoria na área de obras e reformas lixo zero, na questão de construção civil, de plano de gerenciamento de resíduos para construção civil, principalmente voltado para sustentabilidade lixo zero, fazendo toda uma formação com esse espaço, ou com os trabalhadores, ou com os fornecedores. Nós trabalhamos com logística reversa, né? Então, é um dos pilares da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é a logística reversa, então a gente trabalha com esse acompanhamento em cooperativas de catadores, então, empresas que produzem grandes embalagens, hoje tem que ter, sim, uma prestação de serviços e uma parceria com cooperativas de catadores, então a gente entra nesse meio de campo, faz acompanhamento com catadores, encaminha notas fiscais para que seja comprovado, então, que esse resíduo vai retornar para a economia circular, então, né, para o círculo virtuoso da reciclagem. A gente trabalha com capacitação lixo zero, a gente está nas escolas, em empresas, faz oficinas, faz eventos também, lixo zero, então a gente participou ano passado da organização do Encontro de Boas Práticas Lixo Zero aqui de Porto Alegre, e esse ano a gente está organizando a Semana Lixo Zero de São Leopoldo, a partir dos preceitos, então, do Instituto Lixo Zero Brasil. Nós trabalhamos com plano de gerenciamento de resíduos, tanto municipais quanto de empresas, enfim. E a gente faz auditoria lixo zero. Então, alguma empresa que queira ter certificação lixo zero, ou queira ter uma certificação na área de sustentabilidade, ou queira melhorar os seus impactos na área de sustentabilidade, criar indicadores mais tangíveis, porque a questão de sustentabilidade é uma questão, às vezes, meio intangível. A gente vai lá, visita o espaço, faz todo um diagnóstico, faz todo um plano de estudos, e depois um plano de ação para executar esses serviços voltados, então, para lixo zero, que seria esse eixo de gestão de resíduos, sustentabilidade. E nós temos o outro eixo, então, que é o Ciência com Afeto, que aí eu acho que vem aquilo que a gente gosta muito de fazer, que a gente brinca, né? Que tem a parte que a gente gosta de fazer, e que é aquilo que nos paga, digamos assim, né? E tem aquilo que a gente gosta muito de fazer, mas que muitas vezes é o que a gente quase faz por projetos, por, sei lá, vaquinhas online. A gente dá um jeito de prestar esse serviço, porque é o que a gente gosta muito de fazer, que é a questão de educação ambiental e também do Ciência com Afeto. Esse pilar, ele vem justamente assim com esse entendimento que todos nós temos, de prestar, então, um serviço para a sociedade, né? O pilar da Ciência com Afeto, ele é justamente essa ponte entre o conhecimento específico e a prática, onde a gente trabalha muito com o conceito, né, e com o propósito de popularização da ciência, de qualificar as informações geradas, ou seja, pegar alguma informação muito específica, como eu falei, né, a questão de resíduos, a questão de educação ambiental para catadores, e tentar criar uma metodologia aplicável, onde de fato isso transforme a vida das pessoas, crie indicadores, as pessoas vejam o impacto disso e sintam vontade de seguir então por esse caminho. Então é a nossa maneira, a gente une, na verdade, os serviços, né? Eles caminham juntos, mas a gente conseguiu entender eles em dois pilares para poder até explicar, às vezes, para as pessoas. E a gente trabalha muito com metodologias personalizadas, então a gente sempre brinca que a gente trabalha desde uma formação, uma aula numa pós-graduação, numa universidade, desde uma formação numa cooperativa de catadores, onde grande parte não tem alfabetização, né? Então a gente tenta fazer essa conversa chegar em qualquer ambiente, né? Então a gente também criou metodologias para isso com o passar do tempo, com a nossa experiência nas incubadoras. Dentro do Ciência com Afeto, assim como então no Lixo Zero que tem os serviços, né, mais específicos, nós temos um que é voltado para a popularização da ciência, que é quando a gente faz pesquisas personalizadas, então nós já fomos contratados para fazer pesquisas de campo mesmo, sobre avaliação de impacto na educação de alguma cidade, ou sobre avaliação de sustentabilidade também, de aplicação de ações em algum município ou alguma empresa, a construção de metodologias, então, né, ativas, como eu falei anteriormente, cursos e formações, dependendo da área, né, então, ou do que a empresa ou escola, enfim, precisa. Hoje a gente trabalha com uma cooperativa de catadores aqui do Rio Grande do Sul, que é a Educred, então a gente trabalha muito com cursos e formações, e muito dentro dos assuntos que eles necessitam, obviamente, né, então dentro daquilo que a gente entende, né, não dá curso e tudo, mas dentro da área de sustentabilidade, educação ambiental, gestão de resíduos, ciência com afeto, formação de mulheres, que depois eu vou falar mais adiante para vocês. Aqui tem uma foto, né, que eu gosto muito, que é um projeto que nós fizemos na Univale, uma cooperativa da Feitoria de São Leopoldo, onde uma escola, né, visita as cooperativas e vê na prática, assim, como é que é feito, então, essa seleção dos materiais numa mesa de triagem, porque a gente trabalha, então, a parte teórica e depois a gente vai para a parte prática, tanto deles quanto eles também poderem visitar esses espaços e essas cooperativas que são muito parceiras, onde a gente também faz assessoria técnica, então a gente tenta juntar todos os serviços, assim, tentando agregar e amarrar todas as pontas.
Aqui também é outra parte do Ciência com Afeto, que nós já fazíamos muitas coisas, assim, né, que não eram, de fato, prestação de serviços, mas que a gente começou a perceber que poderia ser, já que algumas empresas e algumas marcas queriam se agregar ao nosso trabalho. Então, nós colocamos, digamos que um serviço que é Sua Marca Transforma, dentro da responsabilidade socioambiental, onde nós já tínhamos, né, aqui, então, nessa primeira coluna aqui, os eventos que a gente faz. Então, a gente faz um evento que se chama Deu Praia, né, Remada Ambiental. Esse evento nasceu em Manaus, ele acontece mensalmente em Manaus, onde eles recolhem resíduo flutuante. É o projeto Remada Ambiental de Manaus, se vocês quiserem procurar nas redes sociais. E claro, né, Joyce criou lá com o irmão dela, né, com o Jajá, e aí trouxe então para São Leopoldo, para o Rio dos Sinos, já que a Poena fica na feitoria também, então lá onde eu comecei a minha trajetória, onde eu morei, então hoje a Poena está lá e a gente faz muito trabalho lá na feitoria. Então é o Rio dos Sinos ali, e o Rio dos Sinos é o rio que corta, então, né, essa região aqui do Vale dos Sinos, onde a gente tem, então, né, retira desse rio a nossa água, onde também chegaram os primeiros imigrantes, né, então, nesse Rio dos Sinos, então tem toda uma memória, uma questão ambiental, uma questão de patrimônio, enfim, então a gente trabalha isso com o Rio dos Sinos, e uma vez por ano, então, em março, já que aqui não dá para remar em julho, né, enfim, então a gente faz em março, alusivo ao Dia Mundial da Água, a remada ambiental também coletando resíduos. E a gente sempre tira, assim, 40 minutos, no máximo uma hora, cerca de 400 quilos, né, de resíduos, com um grupo de canoagem, stand-up, então a gente junta um monte de pessoas, e o nome da rua é Rua da Praia, então por isso que se chama Deu Praia, ninguém entra no rio, né, para tomar banho, porque o rio não pode, o Rio dos Sinos é o quarto rio mais poluído do Brasil, mas Deu Praia porque a rua se chama Rua da Praia e ela é tão bonita assim, ela tem uma orla bonita, tem um pôr do sol lindo, e as pessoas conhecem muito Guaíba, mas não conhecem o Rio dos Sinos. Então a gente tenta fazer também uma alusão de cultura, a gente coloca música, é um dia inteiro de atividades. O Vira Feitoria, então, que acontece no bairro Feitoria, que a Tânia está aqui assistindo, que também participou no ano passado, foi o primeiro ano do projeto, onde a gente realizou atividades em 3 escolas do bairro Feitoria, instalamos 15 lixeiras na extensão da Avenida Integração do bairro Feitoria, e 2 cooperativas, então, foram protagonistas, né? A Coprefeitoria, que inscreveu o projeto com a gente, para o Fundo Social do Sicredi, e a Univale também, que participou na área de formação, enfim, principalmente na área de compostagem. O outro evento que nós temos é o Vila Consciência, acontece em Porto Alegre, onde a gente faz um dia inteiro de eventos, e cada ano foi diferente. Esse é o 4º ano, um ano a gente trabalhou o dia inteiro, no segundo ano a gente também foi o dia inteiro, no ano passado nós tivemos 2 dias, e foi um recurso do CNPq, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde nós conseguimos cadastrar, via Inesc Brasil, e nós conseguimos levar para o Vila Flores, que é uma associação cultural aqui de Porto Alegre, muito conhecida aqui, vocês podem pesquisar também, ou colocar, tem aqui os links, né, eu posso enviar esse material e depois eu até quero mostrar, onde nós conseguimos levar para o Vila Flores de Porto Alegre 6 escolas de 5 municípios para ter 2 dias de atividades, onde a ideia era fazer a popularização da ciência, e desde crianças dos anos iniciais até ensino médio. Então, para as crianças teve teatro, teve brincadeiras voltadas para a ciência, e assim, para o ensino fundamental também teve de teatro, teve outras atividades mais de palestra, e os anos finais, então, tiveram feiras, assim, de universidades que apresentaram o que é fazer ciência na universidade, o que é ser cientista, enfim, foi bem interessante. Nós trabalhamos, então, com o encontro de boas práticas lixo zero e a semana lixo zero. E aqui outra coluna, digamos que são os projetos. Então, aqui são os eventos e aqui os projetos. A gente tem um projeto que é Lugar de Fala, que na verdade virou um curso de formação, onde a gente trabalha a questão da oralidade e empoderamento, empreendedorismo feminino. Gurias na Ciência, que é para falar um pouco do espaço das mulheres na ciência. A Voz das Catadoras, que nós fizemos 2 edições. A primeira edição nós conseguimos por um recurso do IFE, aqui de Porto Alegre, e a segunda edição nós fizemos com a Embaixada da Suíça, que é um projeto também de empoderamento aí de mulheres catadoras. A Voz das Catadoras, na última edição, nós trabalhamos com 50 mulheres catadoras durante um ano, onde elas tiveram formações. E, bom, enfim, também tem um vídeo no canal do YouTube, aqui também tem o link, enfim, muito bonito, vocês podem entrar lá. E a gente participa também do Observando os Rios, da SOS Mata Atlântica, onde a gente faz, então, análise da qualidade da água do Rio dos Sinos. Também ele próximo da Poena Socioambiental, então tem uma parte onde a gente coleta água, e lá na Rua da Praia, onde acontece o Deu Praia, são 2 pontos, e a gente faz isso com uma escola, então, que fica bem próximo ao Rio dos Sinos, que é a Oswaldo Aranha. E por fim,
Nós temos um eixo dentro do Ciência com Afeto, que é o de responsabilidade socioambiental, mas aí personalizado, né? Algumas empresas nos contratam especificamente para fazer projetos ou ações pontuais, eventos pontuais na área socioambiental. Então, eles querem um evento para, bom, enfim, com a cara da empresa, enfim, alguma coisa nesse sentido, ou um projeto que eles querem atuar em alguns lugares que eles já atuam, então a gente monta com eles e faz específico. Esse anterior, então, já é pronto, a pessoa agrega a sua marca naquilo que já existe, está andando. E aqui, eles querem algo novo e a gente constrói, então, né? Enfim, elabora um projeto. Deixa eu ver meu tempo. Tenho mais 3 minutos, 4 minutos. Tá, vou tentar terminar. Os indicadores, então, né? A Apoena iniciou em 2015, então, assim, informalmente, mas a gente sempre organizou os dados, sempre tentou colocar isso em alguns drives, né? E planilhas de drive, a gente sempre tentou ser organizada nesse sentido. Então, até 2019, até dezembro de 2019, que são esses dados, nós tivemos, então, a realização de 124 serviços, e mais, né, de 9.744 pessoas impactadas, então, em eventos, serviços, formações, palestras, enfim. Nós trabalhamos, então, a partir da educação ambiental, desviando indiretamente, porque através da educação ambiental nós não trabalhamos com a gestão de resíduos, nós fazemos educação ambiental com cooperativas, mas de maneira indireta, cerca de 13 toneladas, porque foram lugares que a gente participou fazendo palestra, desviando diretamente daí com atividades específicas de eventos, onde a gente fez coleta de resíduos, onde em palestras que a gente também fazia alguma dinâmica de gestão de resíduos, cerca de 7 toneladas de resíduos desviados de aterro. E aí dos rios, né, onde nós trabalhamos com o Remada, 33 toneladas, então, de resíduos foram retirados. Bom, esse ano nós ampliamos esses indicadores, provavelmente vão ser também em outras formas, porque esse ano a gente teve que mudar a nossa atuação, ela está muito mais online, então a gente tem um canal no YouTube onde nós fizemos no mês de agosto, nós fizemos um seminário de educação ambiental onde participaram mais de 2.000 pessoas, assim, de vários países, então foi bem interessante. Então esse ano tá meio estranho, né? Mas ao mesmo tempo tá muito interessante, assim, o impacto que as redes sociais estão causando, assim, a maneira como a gente está se encontrando, né? Principalmente nesse momento tão até com esse evento, assim, de ir a lugares que a gente nunca imaginou que a gente fosse conversar com as pessoas, enfim. Bom, hoje que a gente tem de parceiros, assim, digamos assim, a gente chama de principais parceiros, né? São esses que vocês estão vendo, algumas cooperativas, algum condomínio. A gente também trabalha com gestão de resíduos em condomínios. E com a Educred, como eu falei, né, trabalhando com formação de professores. Com o Sicredi, a gente trabalha em obras lixo zero e educação ambiental. Em cooperativas, algumas que vocês estão vendo aqui. A Bumera é uma empresa de São Paulo, então também de impacto, né, socioambiental, seminário de gestão de resíduos. A gente também trabalha aqui com as cooperativas de Porto Alegre. Nós temos vários conteúdos gratuitos onde vocês podem acessar, tanto no canal do YouTube que nós temos, né, o canal da Apoena Socioambiental, lá tem vários vídeos de vários projetos e serviços. Nós temos um podcast que se chama Ciência com Afeto, né, tem no Spotify, onde a gente trabalha a questão principalmente onde a academia poderia ser um lugar mais afetivo, onde as pessoas pudessem fazer pesquisa, estudar, de uma maneira onde elas se sentissem produtivas e não tão castradas, assim, enquanto que às vezes as pessoas estão lá na dissertação e veem aquilo, ou fazendo a tese, veem aquilo como um problema, como uma dificuldade, e o quanto que isso poderia ser diferente, né, digamos que olhar o copo o lado mais cheio, né, digamos assim, que é tipo, pô, tu tem uma oportunidade de estar fazendo uma tese, de ser doutora no Brasil, né, enfim, e às vezes as pessoas estão sofrendo com depressão, não conseguindo terminar, não conseguindo concluir, apresentar, ou no TCC não consegue, está travado, não sabe o que fazer. Então, é meio que desmistificar essa questão da ciência como algo ruim ou difícil e colocar isso mais como uma coisa mais leve e de maior impacto e de sentido, tanto para a pessoa que faz, né, a pesquisa, quanto para a sociedade que está aí carente, precisando de pessoas que pensem em transformar a vida delas, enfim, melhorar a vida delas a partir da ciência, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Estudando para levar um pouquinho de melhorias para o mundo, digamos assim, né? Nós temos 2 colunas aqui da região metropolitana, em 2 jornais, que o jornal é o Imigrante, e o outro jornal é o Jornal da Lomba Grande, onde a gente tem uma coluna de boas práticas lixo zero, a gente coloca conteúdos mensais, né, sempre falando um pouco sobre a
a gestão de resíduos, a sustentabilidade, assuntos nessa área. E nós temos 2 cartilhas, volume 1 e volume 2, de educação ambiental. O nome da cartilha é Educação Ambiental, Atividades Práticas Alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, na editora Circula. Ela é gratuita também. Então, colocar a editora Circula com K, né? Essas cartilhas estão abertas, tem atividades práticas, cada uma delas tem 31 atividades, uma delas foi construída especificamente pela Apoena com a Educred, e a segunda, né, o segundo volume, foi feito durante o Vila Consciência com os professores que participaram do Vila Consciência. Então, tem essas 2 cartilhas para vocês utilizarem, quem quer trabalhar com educação ambiental e não consegue acessar uma atividade, enfim, prática, essas 2 cartilhas, então, compõem. E, bom, o Apoena Socioambiental trabalha dentro, então, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, olhando a sustentabilidade de uma maneira mais holística, né, onde a gente trabalha não somente o ambiente, mas as pessoas, a saúde, o bem-estar, a igualdade de gênero, né, o desenvolvimento na economia ou de trabalho digno, não exploratório. Então, a gente tenta trabalhar de uma maneira mais ampla e agregar isso aos nossos serviços e também aos nossos clientes. E apresentar que a sustentabilidade ela não é somente intangível, né? Com ações abstratas, né? Enfim, de pessoas que querem viajar na batatinha e fazer sustentabilidade. Não, ela pode ser sim colocada de maneira tangível e a gente pode sim criar indicadores para que se crie resultados efetivos em empresas e hoje, vivendo o que a gente está vivendo, as empresas precisam pensar em sustentabilidade nos seus serviços, na maneira como trabalha com as pessoas, nas questões de gênero, enfim, na maior amplitude possível. E aí eu deixo o contato para vocês, eu vi que alguém já colocou o link ali do Instagram da Apoena Socioambiental. Então a gente tem um Instagram, tem o Facebook, tem o canal no YouTube que nós colocamos, tem os nossos contatos, o nosso e-mail também. A gente fica bem à disposição para quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho. O Instagram hoje é a rede que a gente mais utiliza, a gente coloca conteúdos semanais, coloca vídeos, tem bastante interação das pessoas por lá. Então fiquem à vontade de acompanhar a gente e saber um pouquinho mais sobre o que faz, então, digamos que uma bióloga na prática, né? Então, pensando na área socioambiental.